Pronto. Começando a gravar então, gente. Começando aí, vamos lá. O pessoal já chegou. O que que a gente vai fazer hoje, então? Aula passada eu fiz umas questões da lista, né? De notação científica, funções. A gente ficou a aula inteira fazendo isso. Só que, se eu não me engano, não deu para fazer tudo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar começar um assunto novo, mas se alguém quiser que eu faça alguma outra questão da lista passada, que não entendeu, tá com alguma dúvida, eu volto, faço a questão e a gente começa o assunto. Então a pergunta é: posso ir para o assunto novo? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer fazer alguma questão da lista passada que não entendeu? E aí, gente, posso. Deixa eu até mostrar a lista aqui, né? Uma dessas. Cadê? Aqui. Pronto. Eu parei. Onde eu parei aqui, não foi? Na 3. Então eu fiz um, 2 e 3. Beleza. A 4. Perguntando quais desses gráficos são funções e quais não são. Alguém ficou com alguma dúvida nesse daqui, na 4? Nenhuma dúvida? Beleza, então. Qualquer coisa, fala no microfone, manda sinal de fumaça, manda no chat aí que eu vejo. E a 5 e a 6. As 5 e a 6 são questões mais longas. Foram questões que eu fiz, então são um pouquinho mais longas, mais demoradas para fazer. Mas é bem interessante vocês fazerem para treinar. Elas são um pouquinho mais difíceis, mas é um negócio interessante. Bom, às 5 e às 6, o que que eu posso fazer? Se alguém quiser, eu posso fazer em algum horário, depois da aula, então agora, não sei, vamos ver, e deixar aí para vocês. Ou então, acho que eu já sei o que que eu vou fazer. Eu vou colocar na lista, no Drive, a resolução dessas questões. Eu vou digitar certinho, escrevo e coloco a resolução. Acho que fica melhor. Não coloquei gabarito nessa, né? Não, coloquei da um. Não, só um anexo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou responder essa lista e vou colocar no Drive, com todas as respostas. Acho que fica melhor. Aí vocês olham lá. A lista dessa semana eu também vou colocar as respostas, mas aí é mais rápido. Essa daqui que pode demorar um pouquinho, mas eu já coloco as respostas. Eu acho que fica melhor para vocês verem. Beleza, então. Então vamos pro assunto novo, beleza? Certo? Ok, vamos lá. Bom, o assunto de hoje vai ser ângulos e paralelismo. O que que é isso daí? Bom, inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é ângulo, o que é essa notação de ângulo, o que que a gente usa para isso, e sobre retas paralelas, tipos de ângulo. A gente fala colaterais internos, colaterais externos, alternos, essas coisas aí, beleza? Aí depois fazer uma ou duas questões da lista, são quatro, né? Eu vou tentar fazer. Na verdade, eu acho que eu vou colocar mais uma questão na lista, uma ou duas, e vou tentar fazer uma nessa aula ainda. Mas beleza, vamos lá então. Bom, primeira coisa, vamos dar uma introdução do que é ângulo, né? A partir do básico. Então a gente vai estudar ângulos e paralelismo. Então primeiro a gente tem que saber o que é um ângulo, né? Já se viu estudar uma coisa que a gente nem sabe o que é. Eita, pronto. Ângulos, beleza. Bom, ângulo, gente, de forma mais geral, a gente já tem uma certa noção do que é um ângulo, mas a gente pode considerar como se fosse uma medida de rotação, ou uma medida de deslocamento, só que ao redor de uma rotação em geral. Como assim? Eu posso falar para vocês medida linear. Posso mostrar para vocês algum tipo de medida linear. Por exemplo, se eu falo que eu tenho. Vou me desenhar aqui. Eu tenho, sei lá, 1,70 m. 1,7 metros. Bom, isso daí é uma medida linear. Eu tenho uma medida de distância, né?
uma medida linear. Deixa eu colocar aqui do lado. Isso daí é uma medida linear. E existe outro tipo de medida, que eu não sei se existe um nome destinado específico para isso, mas que são os ângulos. Se tem algum tipo de medida, seria medida de rotação, medida de alguma coisa. Mas a gente coloca como ângulos normalmente, não sei se tem outro nome, né? Que é para outro tipo de medida, que a gente pode falar mais ou menos o seguinte. Vamos falar que eu, colocando em uma setinha, vou fazer o seguinte. Eu vou falar que eu estou em casa, aí eu tenho uma porta. Essa daqui é a visão da minha porta. Vou colocar aqui minha porta. Pronto, a minha porta. Aqui tem as dobradiças da minha porta, né? Aí, para a gente abrir a porta, a gente faz uma rotação, né? A gente pega a porta e ela gira ao retorno desse eixo de vermelho que eu estou colocando aqui. Então, ela vai meio que fazer isso daqui, ó, né? Ela fica girando. Ela está aqui, ela gira e vai para o outro lado. Isso daqui é uma rotação. Então, opa, isso daqui é uma rotação. Vocês não precisam saber que é isso em específico, é mais para dar uma introdução, para saber o que é isso daí, para que a gente usa, né? E para medir essas rotações, a gente tem que usar algum fator, né? Alguma unidade, que são os graus, né? Os graus dentro dos ângulos. Então, se eu for abrir minha porta, vou colocar uma cestinha aqui pro lado, eu vou lá e abro minha porta. Então, agora é minha posição vista de cima, tá bom? Aqui é um olhinho mostrando que eu tô vendo aqui de cima a porta. Então, aqui, ó, a porta inicialmente ela estava assim, esse pontilhado, significa onde que a porta estava. Agora eu abri a porta, ela tá para cá. Então eu fiz esse movimento, ó. Ela estava aqui, nesse pontilhadinho, e ela foi pro lado. O que que ela fez aqui? Ela estava assim, mas ela abriu. Bom, então como é que eu meço isso daí? Eu quero saber quanto que ela variou. Qual que foi essa variação da porta? Ela estava numa posição, foi para outra. É a mesma posição? Não, eu quero saber então quanto que ela variou. Bom, para isso a gente adotou o grau. Então a gente falou que esses graus, esse ângulo da porta, por exemplo, eu vou falar que isso daqui, ó, vai ser um ângulo reto, que a gente chama de 90 graus. Então ela estava aqui e foi para cá. Então é um ângulo reto, é como se fosse uma coisa perpendicular à outra. É um ângulo reto que a gente chama de 90 graus. Beleza? E então, a medida é mais ou menos essa introdução do que a gente usa para ângulo, para medir esse tipo de variação em rotações. E para isso, eu acho que fica mais interessante a gente usar o círculo como, como medida de vou colocar uma setinha aqui, ó, colocar no círculo. Fica mais interessante a gente usar isso daí, essas medidas dentro do círculo. Por quê? Porque lá a gente consegue visualizar essa ideia melhor. Então, a gente fala que esse círculo, vou pegar esse círculo aqui e vou dividir em quatro partes, né? Quatro partes iguais. Aqui eu vou ter 90 graus, uma coisa paralela à outra. Beleza. Então, aqui eu também vou ter 90 graus, né? Porque tá tudo paralelo. Paralelo não, perdão. Tá tudo perpendicular. O que que é perpendicular? É quando uma coisa que tá num sentido e outra coisa tá passando assim por cima, nessa direção. E se for assim? Não, aí já não é perpendicular. Assim é perpendicular.
Beleza? Então, quando uma coisa está passando exatamente no sentido, né, é difícil definir o que é perpendicular, mas é de forma mais, uma coisa só intercepta a outra naquele ponto e é bem, forma um ângulo de 90 graus, que a gente chama. E aqui também é 90, e aqui também é 90. Se você somar tudo, você vai ver que num círculo, a gente vai ter aqui, ó, 360 graus, que equivale a uma rotação completa. Então, a gente fala que uma rotação completa, uma rotação, todo um conjunto completo de rotações seria de 360 graus. Então, é como se eu tivesse a minha porta, aí ela está no eixo aqui, e eu vou fazer isso daqui com ela. Eu vou rodar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e ela vai voltar para o mesmo lugar. Isso seria um ângulo de 360 graus. Beleza? Então, essa aqui é a ideia. Ah, se fosse 180 graus? Aí 180 já seria isso daqui, ó. Então, eu estou aqui. Bom, se 360 é uma volta completa, então 180 seria metade da volta, né? Então, ele está aqui, ó. Onde que minha porta vai parar? Ela vai parar aqui, ó. E aqui é 180 graus. Beleza? Então, essa que é a ideia que a gente fala. Vou até colocar aqui, ó. Vai ficar melhor. Vou colocar aqui, ó. Perpendicular. Isso de perpendicular, de ângulo raso, essas coisas é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente fala dessa forma. Faz mais sentido você falar, ó, seja um ângulo raso, um ângulo, uma reta perpendicular a outra. É muito mais fácil a gente usar essa nomenclatura do que falar seja uma reta que forma 90 graus com a outra, né? Então faz mais sentido a gente falar retas perpendiculares, retas paralelas, esse tipo de coisa, né? Então, para isso que a gente fala dessa forma. Bom, então vou colocar aqui, ó, esse perpendicular, pronto. Bom, então vou colocar aqui as anotações de ângulo. O que que significa, como que a gente normalmente coloca cada ângulo? A gente fala aqui 90 graus. Tem de 90 graus, de 180 graus. Tem mais algum? Não, 360 não tem nenhuma nomenclatura específica, né? Se tiver, não é muito usado. Bom, 90 graus normalmente a gente fala que é um ângulo reto. Ângulo reto. Cadê aqui? E aqui que é um ângulo raso. Bom, isso de ângulo reto, ângulo raso, é mais para a gente falar desse tipo de coisa, enumerar, né, o que cada ângulo, essas coisas assim. Então, resumindo no círculo, é isso que a gente pode pressupor a partir dos ângulos. Então, resumindo, ângulo, gente, é nada mais do que uma medida de rotação. Então, eu quero saber quanto que esse ângulo, quanto que que teve essa variação. Então, sei lá, as minhas mãos, elas estão uma grudada com a outra. Aí eu vou começar a abrir aqui, ó. Entre as minhas mãos vai começar a ser formado um ângulo, que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando aqui, ó. Agora é um ângulo reto, em 90 graus aqui no meio. Pronto. Aí agora eu vou formar um ângulo raso. Pronto, agora estão totalmente abertas. Aí 180 graus. Aí eu vou dar uma volta, pronto. Aí ela deu a volta completa e voltou aqui no início, 360 graus. Então essa aqui é que é a ideia dos ângulos. Tem uma outra anotação que a gente usa para isso. Vou colocar mais como uma curiosidade do que algo que vocês precisam saber para agora, mas é algo interessante.
Isso daí a gente pode usar, a gente vai usar, vocês vão estudar depois, um assunto de matemática chamado trigonometria, que a gente converte esses ângulos para π. Então, a gente chama π de cada ângulo específico. Na verdade, seria π radianos, né? Então, 180 corresponde a um π radiano. E 360 a 2 π radianos. Esse π é o mesmo número que vocês conhecem, ou alguns devem conhecer como aquela aproximação para 3,14, que é um ângulo que a gente usa para muita coisa. Mas isso daí não é para agora. Se sobrar um tempinho, eu falo um pouquinho sobre o π radiano, bem interessante também. Mas enfim, o importante agora é os graus. O que é esses graus aí pra gente? Bom, então falei disso daí, pá, do ângulo reto, ângulo raso. Então, no círculo a gente tem essas definições e falar uma coisa interessante aqui para vocês. Isso daqui não é um assunto não é um tema para esse assunto em específico, mas eu acho interessante porque pode ajudar bastante na hora de resolver algumas questões ou fazer algumas coisas. Que vai ser nos triângulos. Esse dos triângulos, resumindo, é só para mostrar uma coisa. Quanto que vale o somatório, a soma de todos os ângulos de um triângulo qualquer? Então, vamos falar que eu tenho um triângulo aqui, ó. Tenho esse triângulo, triângulo equilátero. Aí tem esse outro aqui, um triângulo, parece ser isósceles, né? Mas enfim. Falar que ele escaleno e um outro aqui. Pronto. Tenho 3 triângulos aqui quaisquer. Eu quero saber quanto que vale o S. O que é S? Não, S vocês podem confundir com área, né? Então, eu vou falar que dentro desses triângulos, eu tenho esses ângulos aqui, né? Que os lados formam. Então, eu vou falar aqui, ó. Vou falar que isso daqui é um triângulo equilátero, tá bom? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Quando eu coloco essa setinha aqui, ó, esse tracinho em cima da reta, significa que eles são iguais. Aqui eu já vou fazer o seguinte, vou colocar 2 aqui e um aqui. O que isso significa? Os que tem 2 tracinhos em cima é porque esse lado aqui, ó, esse L, é igual a esse lado aqui, ó, tá bom? Então, esses lados aqui, eles são iguais, tá bom? Você tem 2 tracinhos em cima. Uma anotação que ajuda bastante. Não vou apagar, não, deixa aí. Beleza. Enfim, o que eu quero saber aqui? Quanto que vale a soma de todos os ângulos? Eu vou somar tudo, vai dar quanto? Quanto será que vai dar isso daí quando eu somar? Bom, tem uma forma da gente deduzir isso, né? Chegar num ponto, mas creio que pode demorar muito para a gente chegar a isso. Então, o que eu vou falar? Que o somatório vai ser de 180 graus. Então, se eu somar todos os ângulos, vai dar 180 graus aqui, ó. 180 graus, aqui também, 180 graus, e aqui também, 180 graus. Então, tudo aqui ó, vai dar 180 graus. Se você somar todos os ângulos, vai dar 180 graus em todos. Que é bem interessante, né? Servir para todos 180 graus. Isso é muito útil. Por quê? Porque se eu sei qual que é o somatório dos ângulos, qual que é a soma de todos os ângulos em um triângulo qualquer, eu consigo saber quanto que vale os ângulos, a soma de todos os ângulos de qualquer figura. O polígono que eu colocar aí eu sei. Então, se eu colocar um quadrado, por exemplo, bom, aqui eu tenho um quadrado. Qual que é o somatório dos ângulos aí desse quadrado? Se eu somar todos os ângulos, quanto será que vai dar? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou dividir em 2 triângulos. Eu vou dividir nesse triângulo aqui, ó,
que eu estou colocando de vermelho. Então, aqui eu tenho um triângulo e agora eu tenho dois triângulos. Pronto. Então, aqui eu tenho 180 graus e aqui também, ó, 180 graus. 180 mais 180, 360 graus. Interessante, né? Ah, mas vamos dificultar um pouco. Agora eu vou colocar aqui um hexágono. Quanto que vale o hexágono? E agora? E agora? Bom, eu coloco aqui, ó. Vamos dividir em vários triângulos. Pronto. Dividi aqui nos triângulos. Então, bom, eu tenho aqui os triângulos, só que não é bem dessa forma que eu deveria dividir, né? Deveria dividir assim. Esse para cá. Esse para cá. Esse para cá. Pronto. Agora faz mais sentido. Esse. Beleza. Agora tá certo. Por quê? Porque se eu fizesse do outro jeito, ia dar um jeito diferente. Ia dar um. É como se eu estivesse considerando esses ângulos que eu formei aqui no meio antes, né? Eu fui cruzando, aí eu não poderia fazer daquela forma. Desse jeito aqui eu posso dividir. Mas eu já vou mostrar como é que eu acho o somatório dos ângulos. Tem uma fórmula para isso, mas já vou explicar. Bom, então aqui eu tenho 180, 180, 180, 180. Bom, 180 mais 180, a gente sabe que é 360, então aqui vai dar quanto? Vai dar 720, né? Então eu sei que aqui o total são 720 graus. Beleza. Ah, e como é que eu acho isso? Bom, tem um jeito, uma fórmula que a gente usa, que é o seguinte. Eu vou falar que o S da soma dos ângulos, vai ser igual a N, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. N menos 2 vezes 180. Vamos ver se funciona, então. Quanto que é do triângulo? Bom, eu vou desenhar aqui um triângulozinho. Vai ser quando? Vai ser número de lados, 3 lados, menos 2, vezes 180. Isso vai ser quanto? Bom, 3 menos 2 é 1, então vai ser 180 também. E do quadrado? S, a soma dos ângulos do quadrado. Vai ser 4 lados, menos 2, vezes 180. Isso vai dar 4 menos 2, que é 2. 2 vezes 180, 360. Foi o que a gente achou aqui em cima. E o somatório do hexágono. Eita. Ficou meio estranho esse meu hexágono, né? Mas vai ser 6 menos 2 vezes 180, né? Hexágono porque ele tem 6 lados, né? Eu desenhei 6 aqui? Desenhei. Ok. Então isso vai dar 4 vezes 180, que é igual a... Bom, se 2 vezes 180 é 360, 4 vezes 180 vai ser 720. É isso? É. 720 graus. Que foi o que a gente achou aqui em cima. Foi o que a gente tinha achado antes. Mas desse jeito é mais prático. Eita, desse jeito, usando essa formulinha aqui é mais prático. Então, se eu te der um polígono qualquer, uma figura que tem um número de lados qualquer, eu sei de falar quantos ângulos que ele tem, só com essa relação. Por quê? Porque eu consigo falar quantos triângulos tem dentro dessa figura. Então, eu só preciso saber quantos ângulos tem um triângulo. Aliás, qual que é a soma dos ângulos, né, de um triângulo. Depois, eu sei, consigo colocar quantos polígonos eu quiser, né? E um negócio interessante de fazer dessa forma aqui, deixa eu até tentar fazer agora um octógono. Aqui, 1, 2, 3. Foi? Não, foi um pentágono. Enfim, veio o pentágono mesmo. Um negócio interessante
é que a gente tem que se preocupar quando a gente faz dessa forma aqui que eu mostrei antes, que isso daqui pode, às vezes, falhar. Quando eu estava fazendo com hexágono, eu estava cruzando, né? Eu estava colocando aqui, aí eu cruzei esse com esse, aí eu cruzei esse com esse, aí eu fiz um negócio muito, muito doido aqui. Isso daí poderia gerar vários ângulos, vários triângulos aqui no meio, que na realidade não são ângulos que não existem no hexágono, no pentágono aqui, mas que eu estou usando. Então eu preciso só traçar aqui, ó, triângulos que incluem os ângulos do próprio do próprio pentágono. Então aqui eu tenho um ângulo do pentágono, aqui eu tenho outro ângulo, aí aqui eu coloco mais um, ó. Pronto, são 3 triângulos. Aqui é os ângulos. Pronto. Aí eu consigo fazer dessa forma. Beleza, então. Então aqui a gente tem os ângulos e tal. Ok. E aí, gente, alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida com alguma coisa? Tudo certo? Beleza? Ok, então. Bom, tá muito fácil, muito difícil, tô correndo muito, tá muito devagar. O que que vocês acham? Pode acelerar? Pode. Não? Pode acelerar? Beleza, então. Bom, então vamos lá. Já falei disso daqui, tal, tal. Isso daqui eu falei, não é do assunto de agora, mas é interessante porque a gente tem algumas questões que é interessante fazer dessa forma aqui, às vezes é mais prático, mas depende da situação. Beleza, então, já falei dos ângulos e tal. Eu ia falar alguma coisa, uma curiosidade para vocês disso daqui, mas acho que eu esqueci. Do círculo, não era que eu ia falar? Enfim, uma hora eu lembro. Bom, vamos lá então. Então, o que que eu vou falar agora? Dessa uma outra nomenclatura que a gente chama de somatório, não é somatório de ângulos, né? Mas uma nomenclatura que a gente chama para quando a gente soma dois ângulos. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou falar de ângulos complementares. Complementares. O que são ângulos complementares? Resumindo, são ângulos que formam 90 graus entre si. São ângulos que quando eu somo esses dois, eles vão formar 90 graus. Um exemplo bem claro é isso daqui. Eu tenho aqui um triângulo que tem um ângulo reto aqui, tá vendo? Aqui tem 90 graus. Agora, olha só que interessante esse caso aqui. Bom, eu tenho um triângulo que os ângulos formam 180, não é? Então, vamos lá. Vamos somar aqui. Eu vou chamar aqui de alfa e aqui de beta. Então, a gente chama esse alfa, beta, esses números gregos para esses números não, essas letras gregas para ângulos. Para as outras coisas também, mas normalmente para ângulo a gente chama alfa, beta, gama, essas coisas. Bom, eu sei que o somatório aqui vai dar 180, não é? Bom, então eu vou falar que 180 é igual a 90, que é esse ângulo aqui, ó, 90, né? Que é um ângulo reto, que a gente já tinha falado, mais alfa, mais beta. Aí o que que eu vou fazer? Subtrai 90 dos dois lados, como a gente já tinha visto, né? Isso vai dar quanto? Vai dar que 90 é igual a alfa mais beta. Olha só. Logo, logo, alfa e beta são complementares. Complementares. Então, isso daí é uma outra nomenclatura que a gente fala para quando tem dois, para quando a gente vê dois ângulos que juntos formam 90 graus. A gente chama de complementares. Um jeito de decorar,
Porque, gente, isso daí é puro decoreba, para ser bem sincero, não tem nenhuma. É mais uma forma de simplificar a nossa vida. Em vez de falar que a alfa e beta, a soma do ângulo alfa com o ângulo beta forma 90 graus, a gente só fala, ó, alfa e beta são complementares. Pronto, é mais direto, né? Então, auxilia, ajuda a gente, né, a resolver questão, a falar sobre alguma propriedade de algum triângulo qualquer, só que às vezes atrapalha porque você tem que decorar, né? Tem que decorar o que que é complementar, o que que é isso, o que que é aquilo. Então, dá uma dica aqui que eu colocava para ângulos complementares. Olha só, eu posso colocar aqui um tracinho no C e um pontinho aqui embaixo. Olha só que interessante. Fica um 90, não fica? Então, eu posso falar que complementares, eles formam 90 graus, como eu coloquei aqui em cima. É mais uma forma de decorar isso daí, ó. Então, complementares, eu vou colocar um tracinho aqui, ó. Formam 90. Eita, não, vou colocar aqui. Pronto. 90 graus. Então, se eles são complementares, a soma desses dois ângulos vai ser 90 graus, complementares. Beleza. Então, essa daí que é a relação. Ok. Então, vamos ver aqui. Outro tipo. Agora eu vou falar para vocês dos ângulos suplementares. Então, beleza, a gente já viu os complementares, né? Que é de 90 graus, que é a soma desses dois. E suplementares. Bom, suplementares já é outra coisa, eles formam 180 graus. Então, vou dar um outro exemplo aqui, já dando um spoiler do que a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu vou colocar aqui duas retas. Melhor, vou colocar só uma por enquanto. Depois eu coloco duas. Aí, cadê a reta? Aí. Vou passar uma outra aqui no meio. Beleza. Então, aqui eu tenho ângulos suplementares. Porque se você ver aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo, não tem? Eu vou chamar aqui de beta. E aqui de preto, eu vou pintar outro ângulo. O ângulo maior, ó, que eu vou chamar de... Vou ensinar uma nova letra para vocês aí, ó. Esse daqui, ó, que é gama. Esse é gama? Calma. É gama. É. Pensei que eu tinha confundido. Beleza. Então aqui é beta, aqui é gama. Aqui, ó. Gama. E aqui beta. Beleza. Então, beta e gama. Ó, lembra do que a gente tinha visto? O que que é um ângulo de 180 graus? Então, aqui tem um ângulo de 180 graus, não tem? Porque é um ângulo raso, né? Forma um. Olha só, forma ele fica totalmente um do ladinho do outro aqui. Se fosse perpendicular, né? Aí seria de 90. Mas ele forma um do ladinho do outro. Então, aqui, nesse caso, é um ângulo de 180 graus. Então, eu posso falar que gama mais beta é igual a 180 graus. Vírgula. Logo, logo, são suplementares. Gente, essa é uma aula bem chatinha no início, porque é mais nome para decorar, coisa, ângulo suplementar, complementar, esse tipo de coisa. Então é mais uma aula bem meio chatinha no início, porque é mais decoreba mesmo. Mas calma que vai ficar legal, tenham calma, né? Bom, então a gente tem aqui os ângulos suplementares e vou dar outra dica para vocês. Eu vou colocar um aqui na frente, de vermelho, vou fechar esse círculozinho aqui, ó, e fechar aqui, olha só como é que forma. Como aqui, não parece um 180.
fica meio estranho, calma, peraí. É porque o meu S é desse jeito, né? Aí, pronto, Aí eu vou fechar aqui, ó, e vai aparecer um 8, ó. Ó, se não parece um 8. E aqui esse U, se eu completar o outro lado, vai parecer um 0. Então, vou falar que aqui, ó, 180 graus de suplementares, né? Cadê? Complementares. Então, vou colocar aqui do ladinho, né? Vou colocar um símbolo novo para vocês aqui, ó. Esse símbolozinho significa somatório, que é a soma das coisas que eu estou colocando. Nesse caso, a soma dos ângulos. Então, se eu tenho ângulos complementares, o somatório deles, ou seja, a soma desses ângulos, vai ser quanto? Vai ser 90. Tá bom? Esse símbolozinho é só para falar que é a soma, tá bom? Só estou mostrando aí para vocês conhecerem. Mas essa aqui é a ideia do somatório, tá bom? É a soma desses ângulos que eu estou analisando, não é nada demais, tá bom? Não precisa ficar, oh meu Deus, ele está falando de somatório. Tenham calma. Seja pronto. Aí. E aqui o somatório vai ser quanto? Vai ser 180. 180 graus. Beleza. Então, ângulos complementares, suplementares e, só por desencargo de consciência, ângulos replementares. Tenham calma aqui. Isso daí eu vou falando ao decorrer das questões. Acho que eu vou pegar a próxima aula para fazer questão. Vocês vão se acostumando com esses nomes, né? Beleza. Então, vou colocar aqui, ó, ângulos replementares. Aí, replementares não tem jeito de decorar, não. Aí eu não conheço nenhum, pelo menos. Mas o somatório é 360. Faz sentido, né? Porque, ó, o suplementar é 190, o outro é 180, é 360, né? Os mais conhecidos, os ângulos mais usados normalmente. Ângulos replementares. Dá um exemplo aqui de ângulo replementar. A gente acabou de ver, né? Um quadrado. Um quadrado não. Vou colocar aqui, ó, um paralelogramo. Pronto. Aí, um paralelogramo para vocês. O somatório aqui, ó, de todos os ângulos é 360. Só para falar, um paralelogramo é um polígono, né? É uma figura geométrica que tem todos os lados paralelos. Então, todo lado aqui, ó, esse lado, ele é paralelo a esse outro lado. O que é ser lados paralelos, formar retas paralelas? É quando, partindo, sei lá, de um referencial qualquer, por exemplo, vou falar que eu tenho aqui uma reta, aí eu tenho duas retas aqui. Duas retas paralelas. O que significa? Que é uma do lado da outra. E elas nunca se cruzam. Elas sempre ficam uma do lado da outra. Se elas não fossem paralelas, elas seriam concorrentes. Então, elas estariam assim, ó. Ou assim, não sei. De várias formas. Vamos falar nesse caso aqui, ó. Uma hora elas iam se encontrar, não é? Olha só. Aí seriam retas concorrentes. Então, quando eu tenho retas paralelas, eu tenho uma reta do lado da outra e elas não se cruzariam. E por serem paralelas, quando eu coloco uma reta passando por aqui, ó, esses ângulos aqui, que eu vou chamar de θ, esse O meio estranho, esse θ aqui, eles são iguais. O ângulo é o mesmo. Olha só que interessante, né? Até que faz sentido, porque ó, é uma do lado da outra, aí eu passo uma reta aqui no meio. Faz sentido esses ângulos eles serem iguais. Não faz sentido? Então, olha só que interessante. Como eu tenho essas duas retas paralelas, uma do lado da outra, eu tenho uma reta aí cortando no meio, então esses tetas eles serão iguais. Beleza, então. Então, tenho ângulos complementares, suplementares e
Replementares. Beleza, beleza. Agora começa uma parte mais interessante. O que eu vou fazer? Como tá muito decoreba até agora, como tá muito decoreba até agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre essas retas e esses ângulos. Aí dá um desafio aí para vocês. Depois eu falo das outras nomenclaturas. Não sei se vai dar tempo, vamos tentar correr um pouquinho para dar tempo. Beleza, beleza. Bom, vou fechar aqui. Então já deu esse iniciozinho de ângulos. Vamos agora ver retas paralelas. Cortadas. Cortadas, se não me engano, é cortadas por uma transversal, que normalmente eles falam, né? Transversal, mas pode ser uma reta qualquer, né? Transversal. Olha só, já pode mandar o desafio. Tenha calma, tenha calma. Tenha calma que já vou falar o desafio. Bom, vamos lá então. Então, o que que são essas retas paralelas aí? Então, eu vou colocar aqui essas duas retas paralelas. Eu tenho uma reta aqui e uma outra reta aqui. Dá para ver que elas são paralelas, né? Uma do ladinho da outra. Será que elas vão se encontrar? Acho que não, né? Não se cruzam. Tem até uma teoria, um teorema matemático que fala que retas paralelas se encontram no infinito. Só que o infinito nunca chega, né? Então elas nunca se encontram. Então, na prática, elas não se encontram, mas às vezes elas se encontram quando elas estão no infinito, né? Elas se encontram quando estão no infinito. Não é porque elas vão infinitamente. Então, essa ideia de reta é até interessante porque a reta, ela não para onde a gente está. Então, se eu falo que eu tenho duas retas, essas retas, elas continuam para todos os lados. Essa aqui é a definição de reta. Então, eu posso falar que essa aqui, ó, ela vai continuar para os dois lados. Ela nunca termina. Reta não tem fim. Agora, eu posso falar segmento de reta. Aí ele vai ter fim, ó, aqui, ó. Aqui é um segmento de reta. Aqui é outro segmento de reta. Então, eu tenho uma reta que é infinita e eu cortei um pedaço que eu quero analisar, né? Isso é um segmento de reta. Beleza. Então, retas paralelas. Bom, então a gente já viu que se elas são paralelas, eu quero analisar os ângulos. Então, eu vou chamar cada ângulo aqui, ó, de um valor diferente. Eu vou chamar aqui, ó, aqui de A. Sim, vou fazer em sentido horário, né? B, C, 6 não. C, D, aí aqui E, F, G, H. Bom, eu tenho 8 ângulos aqui, mas vou contar um negócio interessante para vocês. Eu tenho 8 ângulos aqui, mas na real, eu tenho só dois. Eu tenho 8, se você ver aqui. Eu tenho A, B, C, D, E, né? Mas na verdade, eu tenho só dois ângulos. Dois valores de ângulos. Então, se eu pegar dois valores aqui, eu posso falar aqui para vocês que são esses ângulos. Aí eu pergunto para vocês, é, como assim eu tenho 8 ângulos e na verdade eu tenho só dois ângulos? Como que isso é possível? Esse que é o desafio para vocês. E aí? Por que que eu tenho só dois ângulos aí? Bom, eu estou falando que eu tenho 8, né? Só que na verdade eu sei que tem alguns aqui que eles são iguais. Eu tenho ângulos aqui que são iguais. Um é igual ao outro. Eu quero que vocês me digam quais ângulos são iguais a quais. E aí? Pode falar. O H igual a F e o D igual a B.
H é igual a F. Que mais? E o B é igual a D? Sim. Isso, D é igual a B. Beleza. Que A mais? C é igual a S. As duas são parecidas. C é igual a quê? S. Não tem S. Que S? Não, S não, do lado do K, embaixo do K. Do K? Aqui é um G. Ah, tá, parecia um S. Ah, tá, mas aqui é um G. Mas o C é igual a G, então. Isso. Pronto, tá certo. C é igual a G. Certinho. Que mais? Que mais? Tá. Tá certo. E aí? Quem consegue dar mais ângulos iguais aí? A A E Lohana? é igual a A. E igual a A, beleza. Tá empatado aqui, ó. 2-2. E aí, quem mais? Quem mais? H é igual a B. H é igual a B? Olha só. H é igual a B, certinho. Que mais? Que mais? A C pode ser qualificada como do mesmo tamanho que a E. Ok. Então, C também é igual a E. Cadê? Isso aí. Tô com 4. Pronto. Já foi tudo? H é igual a F, Ah, não. E igual a A, E igual a C, H igual a B, H igual a D, já falaram? H. Não falaram H igual a D. Eu falo agora. H igual a D. D de dado, né? E igual a A, já falaram? Beleza. Então, na verdade, a gente vai cortar. Oi, pode falar, Lorana. Acho que todos são parecidos um com o outro. Sim. Não são todos parecidos. Aí que tá. Nesse ponto aí beleza. Eu já falei várias semelhanças aqui, não vou deixar em assim que eu acho que é interessante, né? Deixar escrito. Bom, beleza. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui pro lado e agora eu vou escrever de outra forma. Eu vou escrever e vou mostrar para vocês de onde que vem essas semelhanças aí que a gente estava falando. Bom, então eu vou chamar esse ângulo aqui de A, tá bom? Esse de A e esse de B. A partir desses dois valores, a gente vai chamar todos os outros ângulos que a gente tinha nomeado antes. Então, vamos nomear todos os outros ângulos. Bom, então aqui é A. Bom, se você analisar, quando eu tenho uma reta cruzando aqui, ó, então se aqui for A, o ângulo oposto aqui, ó, também vai ser A. Olha só que interessante. Toda vez que eu tenho essa relação, se aqui de um lado é A, do outro lado também vai ser A. Então, olha só, aqui é A, e se aqui for B, aqui também vai ser B. Então eu já consigo tirar de cara essa relação aqui, ó. Então aqui também vai ser A, e aqui também vai ser B, ó. Pronto. Já deixei bem claro essa relação aí. Beleza. Então, A, B, B, beleza. Então, eu quero saber quem que é esse ângulo aqui, ó. Aí lembra do que eu tinha falado antes? Quando eu tenho retas paralelas? O A, essas duas retas aqui, eu vou chamar aqui de R1 e aqui de R2, tá bom? R1 e R2, elas são paralelas, é uma do lado da outra. Se eu tenho uma reta que está cruzando as duas, esse ângulo formado aqui, ele vai ser o mesmo, porque é uma do lado da outra. Então, toda vez que eu cruzo, se aqui for A, aqui também vai ser A, porque esse ângulo formado, ele também vai ser a mesma coisa, né? Dá para enxergar esse tipo de coisa. Isso daqui é falado como se fosse na verdade, eu não lembro bem se é,
mas tem algumas coisas na matemática que a gente chama de axiomas. Resumindo, o que a gente chama de axioma? É uma coisa que a gente sabe que é verdade, mas que muitas vezes a gente não consegue provar. Então, por exemplo, sobre dois pontos, um exemplo bem clássico, sobre dois pontos, só se passa uma reta. Eu só consigo passar uma reta, uma única reta, por esses dois pontos. E é verdade, né? Aqui, ó. Ó, por esses dois pontos eu só consigo passar uma reta. Tem como passar outra reta, rapaz? Difícil. É difícil. Círculo pela metade? Como assim? Ué. Enfim. Então, sobre esses dois pontos, eu só consigo passar uma reta. Agora, me prova. Como é que eu provo isso? É complicado provar, né? Pelo menos ninguém conhece nenhuma demonstração. Por isso que a gente chama de axioma. É uma coisa que a gente sabe que é verdade, mas não tem como provar. Essa relação aqui eu não tenho certeza se é um axioma, mas é mais, dá para a gente enxergar que é verdade. Então, se aqui é A, aqui também vai ser B. Pela mesma relação que a gente viu antes. Aqui vai ser A também, e aqui também vai ser B. E a gente achou toda essa relação que a gente tinha visto antes, olha só. Então, a gente já achou essa relação aí. Olha só que interessante. Beleza, então. Então, aqui, pá. Ok. 17h33. Então, vai dar tempo de dar um outro desafio para vocês. Já vi que vocês gostaram do desafio. Metade do horário de como. Ai, ai. Ok. Então, agora vamos falar de outra coisa, que são as nomenclaturas para isso. Vou colocar essas retas aqui, ó. Pá, pá. Passar uma reta aqui no meio. Só que agora eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou chamar isso daqui, ó. Eu acho que é até melhor eu copiar. Ou não vou copiar, não. Só vou colocar assim para ficar mais bonitinho, porque agora a gente já vai ter que chamar cada ângulo de um nome diferente. Vocês já vão ver o porquê. A, B, C, D, E, F, G. Aqui é um, calma. Pronto. Aqui é um G. E aqui é um H. Beleza. Bom, primeira coisa. São 4 nomenclaturas que normalmente a gente chama disso daqui. Vou colocar aqui do lado. Que são vamos lá. Ângulos. Vou colocar só ang, tá bom? Alternos. Externos. Aí, ângulos alternos. Internos. Inteiros, não, internos. Mas eu vou ter ângulos colaterais. Colaterais externos. E ângulos colaterais. Pô, agora ficou feio. Internos. Primeira coisa, o que esses ângulos aqui, esses ângulos que eu estou chamando? Primeiro,
alternos internos. Alternos tem a ver com a posição onde eles estão. Então, eu vou chamar aqui, ó, vou colocar de uma letra, uma cor diferente. Vou colocar de vermelho não, né? Vou colocar, sei lá, de verde. Pronto. Eu vou chamar aqui de lado A e aqui de lado B. A e B maiúscula, né? Para não confundir com a minúsculo, B minúsculo, que eu estou chamando cada ângulo. Para que eu estou nomeando esses ângulos? Porque eu quero esses lados? Porque eu quero mostrar o seguinte. Esse lado A e B, eu vou chamar esses lados, tomar como um referencial que eu vou usar para nomear esses ângulos. Então, quando eu tenho alternos externos, eu estou me referindo que eles são de fora, ou seja, eles estão do lado de fora aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, região. Vou colocar de verde, né? Já estou nomeando de verde. Acho que fica melhor. Fica mais claro para mostrar que é o referencial que eu tô mostrando para vocês. Região externa. Opa. Aí aqui, ó. Copiar. Aí eu colo aqui desse lado. Bom, então aqui é a região externa. E aqui dentro, né, vai ser a região interna. Interna. Então aqui eu tenho essas regiões. Então o que seriam alternos externos? Bom, se eles são externos, esse é o desafio? Calma, não, o desafio não veio ainda. Tenha calma, tenha calma. Ó, então eu tenho aqui na região externa. Bom, se eu tenho ângulos alternos externos, eles estão na região externa, né? E eles são alternados, ou seja, eles não estão no mesmo lado. Então, se eu tenho um ângulo do lado B, aliás, se eu tenho um ângulo do lado A, o outro vai estar do lado B. Então, um exemplo é o D. Vou colocar um tracinho aqui, ó, F. Vou colocar entre parênteses, né? D, vírgula F. Olha só onde é que está o D, onde é que está o F. O F está aqui, o D daqui. Eles são alternos externos. Por quê? Porque eles estão em lados diferentes, um está no lado A, o F, e um está do lado B. E eles estão na região externa. Então, eles são alternos externos. Beleza. Outro exemplo aqui. Eita, não. Aqui eu coloquei errado, né? Deveria ter colocado de... Pronto. Outro exemplo aqui, ó. Vou colocar assim. É o A e o G. O A e o G, eles também são alternos externos, olha só. Por quê? Porque o A está do lado A e o G está do lado B, não é? Então, eu tenho esses dois lados aí. Acho que eu vou colocar até desse jeito, eu acho que fica melhor. Vou colocar assim, ó. Pera aí. Eu vou falar. Cadê? Aqui. Que aqui, ó, é o B, tá bom? Aí eu vou falar que aqui, ó, é o A. Então, toda essa região da esquerda é o lado B. Da direita é o lado A. Então, o AG, eles são alternos externos. Por quê? Porque eles estão em lados diferentes e estão na região externa. E alternos internos? Bom, se eles alternos externos é esse, alternos internos, eles vão estar em lados diferentes e na região interna. Então, olha só. O B e o H, eles são o quê? Olha só o B e o H. B e o H.
Eles são alternos internos. Assim como o C e o E, ó. O C, ponto e vírgula, E. Aí eles são alternos internos, né? Porque eles estão na região interna e são alternados. Um está em um lado diferente do outro. Aí, vamos acelerar um pouquinho. E colaterais. Colaterais, esse co, da etimologia, né, do significado, significa igual. Então, colaterais significa que eles estão do mesmo lado. Então, se eu tenho ângulos colaterais, que estão do mesmo lado, externos, então eu posso falar que o A e o F, eles estão os dois do lado A, e são externos, ó, o A e o F. São colaterais externos. Então, o A e o F são colaterais externos, e o D e o G também. Agora, perceba que esses ângulos, esses colaterais, eles são impares. Então, se eu tenho alternos externos, são dois ângulos. Se eu tenho alternos internos, são dois ângulos. Então, eu posso falar de par em par. Ó, então, o D e o F são... O D é alterno externo do F. O G é alterno externo do A. Entendeu? Então, eu falo em ângulos, em pares, né? O G é colateral externo do D. Olha só. Então, a mesma coisa aqui. E alterno e colaterais internos? Aí é a mesma coisa. Eles estão do mesmo lado, mas estão na região interna. Então, o B e o E. O B e o E. E o H e o C. Pronto. Então, terminamos aqui essa parte. Beleza? Isso daqui, gente, é um negócio que vocês vão ter que pegar, vão ter que estudar, vão ter que ficar tão alterno, externo, alterno, interno, porque é chato mesmo, mas é bom a gente saber, tá bom? Ah, e o desafio, né? Passar o desafio aqui, é importante. O desafio, acho que eu vou deixar esse desafio aqui, e aula que vem eu pergunto para vocês desse desafio, tá bom? Tô pensando em fazer isso. Mas o desafio é o seguinte, eu tenho esses ângulos aqui, ó. Quando eu digo desafio, é desafio mesmo, tá bom, gente? Para vocês baterem a cabeça pensando aí. Como é que era esse negócio? Bom, aqui eu vou ter duas retas, tá bom? Aqui eu vou ter R1 e R2. R1 e R2 são paralelas, uma do lado da outra, tá bom? Eu quero saber que ângulo é esse daqui, ó. Que eu vou chamar de X. Só que eu te dei dois ângulos. Então, eu te dei esse ângulo aqui e eu te dei esse ângulo aqui, ó. Eu vou falar que aqui é 30 e aqui é 50 graus. Melhor. Para dificultar um pouco as coisas. Eu quero que vocês batam cabeça pensando aí. Não vou dar esse ângulo aqui, não. Eu vou dar esse outro ângulo aqui, ó. Então, se aqui era 50, né? Aqui vai ser 130. Beleza. Então, eu dei esses dois ângulos e eu quero quem que é X. Então, esse é o desafio aí. Tá bom? Então, esse é o desafio que eu vou deixar para vocês. Se quiserem bater a cabeça, querem alguma dica, deixar vocês pensando aí. Próxima aula eu respondo essa Ô, Lohana feliz aí com o desafio. Pode pensar aí. Deixa eu pensar aqui. Será que eu dou outro desafio? Deixa eu ver aqui. Vou Eu acho que eu sei colocar. o que o cinema tá querendo Oi? falar. Eu acho que eu sei. Acho que eu já tô sabendo já qual é esse desafio. Sabe? Quando que você acha que vai dar isso daí? Ah, agora só falta. Bom, então esse é o desafio para vocês aí, para vocês baterem a cabeça pensando. Então pensem aí que na próxima aula eu respondo. Então, gente, quem Tem quiser jeito tirar daí algum... na escola?
Oi? Eu aprendi isso daí na escola, ano passado. Aprendeu? Sim. Olha. Alô, tio. Bom, beleza, então, gente. Alguém quer tirar alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida da aula? Tô aqui para isso. Você sabe a resposta, Lohana? Sabe? Eita, pode falar então. Oi? Oi? Nada. Ah, tá. Tá bom. Pode falar, Lohana. Não quer falar não? Por quê? Vou deixar a dúvida, eu vou responder só semana que vem. Tá bom, então. Ah, então você sabe mesmo? Sabe? Não. Na próxima aula eu vou trazer isso daí calculadinho. Tá bom, então. Vamos lá. Próxima hora eu quero ver todo mundo com o valor do X aí na mão. Beleza, então. Eu acho que o objetivo desse ângulo é dar 180 graus, eu acho. Do X? Não sei se dá 180 não. Aí, ó, a Lorhana sabe, né, Lorhana? Ela sabe aí, ó. E aí, não quer falar pra nós? Manda no chat aí a resposta. Vamos ver. Não? Só na próxima aula? Tá bom, então. Eu vou cobrar, então, na próxima Tchau, aula. professor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Eu já ia falar tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita, o pessoal mandou alguma coisa no chat? Tchau, Ah, não. professor. Tchau, tchau. Tchau, Pedro. Tchau, Lorhana. Tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.